Olá, meus queridos irmãos, graça e paz, bom dia a todos. É com alegria que nós estamos aqui para compartilhar do nosso devocional da palavra do Senhor. E eu convido os irmãos a estarem abrindo a palavra do Senhor em Gênesis capítulo 16, versos de 1 a 4 e indo depois para Gênesis capítulo 21, versos 15 a 17. Gênesis 16, de 1 a 4 nos diz: Ora, Sarai, mulher de Abrão, não lhe dava filhos. Tendo, porém, uma serva egípcia por nome Agar, disse Sarai a Abrão: Eis que o Senhor me tem impedido de dar à luz filhos. Toma, pois, a minha serva, e assim me edificarei com os filhos por meio dela. Abrão aluiu ao conselho de Sarai. Então Sarai, mulher de Abrão, tomou Agar, a egípcia, sua serva, e deu-a por mulher a Abrão, seu marido, depois de ter ele habitado por 10 anos na terra de Canaã. Ele a possuiu e ela concebeu. Vendo ela que havia concebido, foi sua senhora por ela desprezada. Primeira leitura apenas. Uma história intrigante, uma história cheia de surpresas aqui. Uma história que nos leva a pensar que, na medida que o tempo ele segue, na medida que o tempo ele vai então se desenvolvendo, a nossa percepção de que o tempo está no fim também, ela acompanha certamente esse desenvolvimento. Para Sarai, o tempo está passando. Eles já estavam há 10 anos na terra de Canaã, e aquela promessa do Senhor feita ali em Gênesis capítulo 12 de uma terra e de uma descendência, apenas a metade daquela promessa tinha se cumprido. Ela reconhece aqui que Deus a impedia de ter filhos. Ela era estéril. Como se não bastasse uma mulher já de idade. Dificilmente, pelos meios naturais, ela poderia oferecer o cumprimento daquela promessa a Abrão, seu esposo. Então ela tem uma ideia, uma trágica ideia. Ela então tem uma serva por nome Agar, egípcia, e ela então pensa que assim ela poderia estar resolvendo aquele problema, o não cumprimento da promessa de Deus na sua vida. E assim ela talvez cogita: eu posso ajudar a Deus em alguma coisa. Só que, amados, quanto à vontade de Deus para a nossa vida, quantas promessas de Deus para a nossa vida, tenhamos fé de que Deus há de cumprir e realizar cabalmente aquilo que Ele tem para mim e para você. Agar, então, passa a ser um instrumento do uso e dos intentos de sua senhora Sarai. Ela cai como que de paraquedas para resolver um problema, para estar no meio de um problema e para passar também a ter um grande problema como parte da sua vida. A Bíblia diz que depois de ter Abrão coabitado então com Agar, ela concebe e tem um filho. E a partir daí ela não conseguia mais ver a sua senhora como senhora. A Bíblia diz que ela começa a desprezar e a rivalizar. Ou seja, ela se coloca como que igual, talvez até como maior, porque ela tinha um filho e Sarai não. Dos capítulos 16 a 21, Deus então começa a agir no seio daquela família, mudando a princípio os nomes de Sarai para Sara e de Abrão para Abraão, porque chegou o momento de Deus cumprir a sua promessa. A Bíblia diz que Sara, ela então concebe e ela tem um filho, o qual chama de Isaac, o verdadeiro herdeiro, o legítimo herdeiro de Abraão, o nosso pai da fé. Mas chega o momento então de Isaac ser desmamado e Abraão, como um pai feliz, completo e realizado, ele oferece uma festa. E foi exatamente naquela festa que novamente a decisão de Sara, uma decisão impensada, uma decisão de consertar talvez o mal que outrora tinha feito, ela então decide que Abraão deveria mandar Agar, a sua serva, embora com seu filho Ismael. A Bíblia diz, amados, que aquele pedido foi muito caro, muito pesado para Abraão. Ele amava Ismael. Ele tinha Ismael como filho legítimo, de fato.
mas ele tinha que atender ao pedido da sua esposa. E mais ainda, Deus o aparece e Deus até diz que sim, ele deve atender ao pedido de Sara. Certamente Abraão não pôde compreender porque Deus estava também tomando aquela decisão junto com Sara. Mas a verdade é porque Abraão não conhecia da bondade do Senhor. Não conhecia da promessa do Senhor, como iria ser evidenciada, iria ser desenvolvida também na vida de Agar, sua serva, e na vida de Ismael, seu filho. A Bíblia diz, amados, que Abraão talvez fez de tudo naquela noite. Ele juntou o alimento e, pelo que a palavra nos leva a considerar, ele certamente pensou que aquele alimento seria o suficiente, o necessário, talvez até sobraria para a jornada. Mas, novamente, contrariando a atitude e o pensamento de Abraão, aquela comida foi insuficiente. Aquela comida não deu. E no deserto, com seu filho apenas, Agar agora se vê sem comida e sem bebida, sujeitos à própria sorte. Como muitas vezes nós achamos que assim estamos, sujeitos à nossa própria sorte. E Deus? Onde está Deus, o Deus das promessas? Onde está Deus que permitiu que eu pudesse entrar neste plano, que o meu filho pudesse entrar neste plano? E agora nós nos vemos neste deserto da vida, neste deserto literalmente, sem família, sem ninguém, sem comida e sem água. Talvez cogitando todas estas verdades no seu coração, Agar então toma uma decisão muito difícil. Agar toma a decisão de se afastar de Ismael, mas não de abandoná-lo. Ela apenas não queria ouvir o seu grito de fome, o seu grito de pavor. E a Bíblia diz que ela se distancia, distância de um tiro de arco, e fica ali acompanhando, velando, guardando, esperando o momento trágico chegar. Enquanto isso, Agar levanta diante de Deus o seu clamor, ela chora, ela clama, ela está desesperada. E Deus aparece, diz que o anjo de Deus chamou do céu Agar e lhe disse: "Que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino daí onde está." A compreensão que nós devemos ter de Deus é a compreensão que Agar estava tendo aqui. Que Deus ouve o nosso clamor aqui, de onde nós estamos. Como Deus ouviu o clamor de Ismael ali onde ele estava. E certamente ouviu também o clamor de Agar. A compreensão de Deus é a compreensão de um Deus presente. A compreensão de Deus aqui é a compreensão de um Deus que nos ouve e que nos assiste. Não um Deus distante, não um Deus surdo e também não de um Deus que não queira trabalhar em nossa vida. Deus tinha uma promessa para Ismael. Deus também o faria príncipe de uma numerosa, de uma grande nação. Assim como Deus tinha planos para Isaque, de ser através dele o cumprimento de sua promessa a seu pai e também ao seu filho Jacó e também ao seu neto José e a todo o seu povo. Algumas verdades para nós então concluirmos o nosso devocional. A primeira verdade que nós aprendemos dessa história trágica, surpreendente e cheia de detalhes é que Sara, ela não percebeu que Deus podia abençoar a outros, podia abençoar a Agar. Para Sara, o que valia era se Deus lhe abençoasse. A decisão de mandar Agar embora juntamente com Ismael, ela é muito pautada aqui, para que Deus não dividisse a sua promessa, para que Deus não dividisse as suas bênçãos. Amados, quantas e quantas vezes nós estamos também esquecidos de que Deus pode e quer abençoar a outros além de nós, e até deve abençoar a outros além de nós. Melhor ainda,
Qual muitas vezes nós esquecemos, assim como Sara estava esquecida, que Deus queria usá-la para ser instrumento de bênção na vida de Agar e na vida de Ismael. Ela perdeu esta oportunidade. E esta oportunidade não pode ser perdida nem por mim e nem por você. Deus há de nos abençoar, isto é certo. Deus quer nos abençoar, isto também é certo. Mas não ignoremos que Deus também quer abençoar a outros a partir de nós, a partir de você. Então permita que Deus chegue a outro por meio de suas mãos, por meio de sua vida. Uma outra lição que nós encontramos aqui é que nós encontramos em Agar algo diferente do que encontramos em sua senhora Sara. Nós encontramos em Agar uma atitude de não estar rejeitando, de não estar se recusando obedecer à sua senhora. Ela aceita a vontade da sua senhora como uma vontade impositiva. Embora sendo serva, e aqui ela nos dá uma grande lição de como deve ser a postura, como deve ser a atitude de um servo. De aceitar ainda que não compreenda. De aceitar ainda que não goste. A Bíblia diz que Agar, depois de ter Ismael, ela começou então a rivalizar e a desprezar a sua senhora. E ela errou. A Bíblia claramente demonstra que ela está errada aqui. E ela pagou o preço, e o preço pela sua desobediência para com a sua senhora foi um preço muito caro. Então, meus amados, qualquer ato de desobediência, qualquer ato de recusa, qualquer ato de rejeição à vontade do nosso Senhor, nós, na qualidade e posição de servos, ela nos trará consequências, nos trará, acima de tudo, prejuízos para a nossa vida. Não só para a nossa vida, mas para os que próximos a nós estejam. A Bíblia nos leva também a uma terceira verdade que é importante nós destacarmos aqui. A Bíblia diz que Agar, ela demonstra também, diferente da sua senhora Sara, ela demonstra compaixão. Ela não queria ouvir o sofrimento de seu filho Ismael. Aquela decisão de mandar embora e de não pensar no que seria de sua serva, no que seria do seu filho em meio àquele deserto escaldante. Sara conhecia bem o terreno, a geografia do deserto. Ela sabia do peso, ela sabia do quão árduo era uma vida no deserto. Mas ela não teve qualquer preocupação de enviar Agar ao deserto. Ela não teve qualquer preocupação e qualquer receio dos perigos inerentes ao deserto. Diferente de Sara, Agar demonstra aqui compaixão, cuidado e amor. Ela não conseguia ouvir os gritos, o choro do seu filho pedindo comida e por água, desesperado. Mas ela não o abandona. Ela está distante, velando pela sua vida. Ela demonstra aqui compaixão. Amados, as dificuldades na nossa vida, ou elas vão enrijecer o nosso coração, ou elas vão quebrantar o nosso coração. Ter misericórdia, ter compaixão daqueles que estão sofrendo mais do que nós, daqueles que não têm como nós temos, daqueles que estão desesperados enquanto nós estamos acalentados e confortados. Pensemos então nesta distinção entre Agar, a serva, e Sara, a sua senhora. E por fim, como última lição que nós gostaríamos então de destacar aqui, nós percebemos que presente está o nosso Deus. Presente em todos os aspectos. Presente porque Ele vê a situação de Agar e de Ismael. Presente porque Ele ouve o clamor, o choro, o grito de Agar e de seu filho Ismael. Mas presente também porque Deus sente o nosso sofrimento, sente o nosso desespero. Nesse período de pandemia, tem uma coisa como certa. Deus sente a nossa dor. Não somente vê e não somente ouve
o que já é muito importante para nós que cremos no Deus Emanuel, no Deus conosco. Mas aqui Deus também diz, eu sinto. Deus chega diante de Agar para dizer, a vida continua, ainda que você não esteja vendo. Diante da incerteza dos dias atuais, diante de todos os perigos que estão aí gritando à nossa porta, diante de tudo, de todo esse cenário, Deus está dizendo, a vida continua. A vida aqui e mais ainda, a vida eterna. Em João capítulo 10, versículo 10, o Senhor Jesus Cristo, ele traz essa ideia confortante, assim como Deus estava trazendo esta ideia a Agar. O Senhor Jesus diz, eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Mas pastor, e se eu morrer? E se aquele que eu amo vier a morrer? Talvez foi o pensamento de Agar. E se Ismael não resistir? E se Ismael não sobreviver? Ainda assim, o Deus que está nos falando é um Deus diferente. É um Deus detentor da vida e da morte. E em João 11, 25, ele também nos lembra isso. Eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Nós não sabemos qual será o desfecho deste período de coronavírus, nem quanto a nós e nem quanto aos nossos, quanto aos que nós conhecemos. Mas diante dessa incerteza, da compreensão que nos falta, mas incompreensão não é falta de verdade. Incompreensão não é falta de fundamento. Incompreensão é porque eu não estou atingindo, não estou alcançando aquilo que está ali, bem diante de mim. Diante, então, irmãos, da nossa incompreensão, nós devemos aqui reconhecer que o melhor de Deus segue normalmente, que o plano de Deus é inalterável, que o plano de Deus não está sendo abalado por um vírus, por mais invisível e poderoso que ele tenha se revelado. O plano de Deus sempre é amoroso. O plano de Deus, ele é presente. O plano de Deus é o que nós devemos tomar como parte da nossa vida. Não sejamos como Sarai e agora como Sara, tomando planos por si só, decidindo por si só. Certamente, há muitas histórias na Bíblia que nos mostram e nos desafiam a não seguir esse desejo que muitas vezes brota e vem do nosso coração. Um desejo que deve ser, acima de tudo, submetido à autoridade da vontade de Deus na nossa vida. Para quê? Para que venhamos desfrutar das promessas do Senhor plenamente. Deus é fiel em todas as coisas. Deus abençoe, meu amado, neste dia. Deus abençoe o meu e o seu coração. Deus abençoe a nossa família, nos dando a proteção necessária, devida para a circunstância que nós estamos vivendo. E até o nosso próximo devocional.